Irmãos, a gente está numa série de mensagens chamada Dilemas da Juventude, que a gente começou semana passada. Eu não vou perguntar o título da palavra da semana passada, que ele é um pouquinho difícil, mas vocês lembram o tema? O que a gente falou? Oi? Terra hostil, Léo lembrou do título. O subtítulo nem eu lembro mais. Acho que é como manter a fé em ambientes que atacam. Como se manter fiel em ambientes que atacam a nossa fé. Acho que é isso, né? Algo mais ou menos assim. E a gente falou de quê? Vocês lembram? Qual a história que a gente citou aqui? José? Meu irmão do céu. Isso, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais para morrerem cedo, né? E foi a bênção, o Senhor falou muito aos nossos corações. A gente pôde entender um pouquinho melhor como que a gente pode manter a fé, mesmo em lugares que às vezes falam mal do nosso Senhor Jesus, que tem princípios que são contra o nosso Senhor Jesus, seja no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, né? Então você já saiu daqui preparado para isso. E hoje, irmãos, é um tema muito legal. Eu gosto muito de falar e eu tenho certeza que os irmãos gostam muito de ouvir. Ô Wesley, deu certo a imagem? O Wesley vai colocar pra gente o tema, que é um outro dilema da juventude. E isso aí, irmão? O que é? Solteirice. Como encarar as verdades sobre a vida de solteiro. Não se preocupe, essa não é uma mensagem apenas para solteiro, amém? Casados e namorados, pode ter certeza que é uma mensagem para você também. Irmãos, esse é um dilema, alguns desafios, temos alguns dilemas, alguns desafios, alguns questionamentos sobre essa área. E hoje a gente vai ver aqui algumas verdades sobre a vida de solteiro, sobre casamento, sobre expectativas e tudo mais. E eu tenho certeza que vai falar muito conosco nessa noite. Para isso, então, te convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Obrigado, irmão. Eu só confirmar o versículo com vocês. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Quem achou diz amém. Se você não achou Gênesis 1, irmão, você pode desistir. Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer o seguinte. A gente vai ler o 26 e o 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 2, versículo 24, abre aí também. Está falhando esse aqui? Vou tentar esse aqui, que esse aí também falha. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Te convido a colocar a mão no seu coração nessa noite e pedir para que Deus fale com você. Peça ao Senhor para que Ele quebrante o seu coração, que Ele trabalhe aí no seu coração, para que você possa receber essa mensagem, para que você possa não somente receber e aprender mais da palavra do Senhor nessa noite, mas que você possa ser impactado por essa palavra, para que você possa ser ali transformado por essa palavra, que você coloque em prática tudo aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração nessa noite. Peça para que Deus fale com você, meu irmão. Fale: Deus, eu estou aqui por causa do Senhor, principalmente por causa do Senhor, eu estou aqui principalmente por causa da tua palavra. Então fale conosco, fale comigo, fale com os meus irmãos. Peça isso para Deus. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de louvarmos ao Senhor, de glorificarmos o Senhor, de cultuarmos ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, nos ajude.
Nos ajude a aprendermos mais de Ti, nos ajude a aprendermos mais da Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, fala conosco. Perdoa os nossos pecados, nos lava, nos limpa, nos purifica. Nos ajude, Senhor Deus, naquilo que nós temos falhado contra o Senhor. Nos ajude a sermos pessoas melhores, Deus, cristãos cada vez mais genuínos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor use a Sua palavra aqui nessa noite para falar conosco, Pai. Perdoa, Pai, todos as nossas falhas, Deus. Perdoa, Senhor Deus, todo o nosso egoísmo, nosso orgulho, Senhor Deus, aquilo que nós temos feito de errado contra o Senhor. Pai, oro especialmente aqui por mim nesse momento, Deus, tenha misericórdia de mim, Pai, porque eu não sou digno de estar aqui, Deus, compartilhando da Tua palavra, Senhor Deus, mas eu te peço que o Senhor me use, Deus, não por causa de mim, mas apesar de mim, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só para a gente fazer uma pesquisa rápida aqui, quem é casado, levanta a mão. Glórias a Deus. Ó, tem 3 casados hoje aqui? Eu, Amanda, Gilmar só? Hoje o Carol e o André não vieram, né? Josimar e a Mica também não. Então eu acho que hoje a gente está em menor número. Solteiros ou noivos? Cadê o Iago? Sumiu? Foi arrebatado? Que isso, hein? Cadê o jejum? Cadê? Né? Cadê? Levanta aí. Namorados? Não. Solteiros não. Só namorados e noivos. Eu falei solteiros? Então, perdão. Eu vi a Eloá levantando a mão e falei, preocupado. Vai, Eloá. Perdão, irmão. Perdão. Eu quase falei, pastor Flavinho tá assim já? Não, então, amém. Vamos lá. Namorados ou noivos? Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Tem o Iago ainda para chegar. Amém. E solteiros? Levanta a mão. Então levante. 1, 2, 3, 4 aqui. Tá, ganhou, né? Em maior número. O Wesley levantou as 2 mãos ali. Ah, não me tirou, mas não levantou porque não tinha jeito. Mas a outra levantou. Irmãos, agora não precisa levantar a mão. Mas quem aqui nunca sonhou em se casar? Nunca sonhou? A Amanda não está aqui, irmão. A câmera está filmando, ainda bem que está filmando de cá. Que se a Amanda estivesse aqui, senhor Gilmar, ia dar ruim para você. Mas quem aqui nunca sonhou em se casar? Sonhou com o casamento, o dia do casamento, seja você já casado ou não. É algo que, pelo menos no meio dos crentes, né, dos cristãos, é algo que a gente sempre fala muito. E é algo sempre muito desejado, não é verdade? Só que para o mundo é um pouquinho diferente. Principalmente nos dias de hoje, o mundo tem cada vez mais desvalorizado o casamento. O mundo, lógico que eu não estou generalizando, mas muitos dizem que casamento é uma coisa já do passado. É algo que não vale tanto a pena assim. É algo que faz mais mal do que bem. Na verdade, nem precisa casar. É isso que o mundo fala para nós hoje. Só que não é isso, irmãos. E principalmente você que ainda não é casado, deixa eu te falar uma coisa, não cai nessa armadilha do mundo. De falar que o casamento, de achar que o casamento é essa coisa terrível. O casamento é algo belo, é algo maravilhoso, é bênção de Deus. É algo que você vai viver de uma forma única aqui na terra. Casamento é projeto de Deus. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, a gente acabou de ler aqui um pouquinho. Gênesis fala que nós fomos criados por Deus. E Deus fala, olha, vocês vão se multiplicar. Deus abençoa a união do homem e mulher. Gênesis 2 vai falar, deixará o homem seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua mulher. Casamento é projeto de Deus, meu irmão. Lógico que não é perfeito, como nada nesse mundo é. Mas até mesmo as imperfeições, as dificuldades, os desafios do casamento. E a Amanda e o Gilmar estão aqui para comprovar. Até mesmo essas coisas que são um pouquinho mais difíceis acabam nos abençoando. Tenho certeza que o Gilmar, eu e a Amanda, a gente se tornou menos egoísta depois que a gente se casou. A gente se tornou mais responsável. A gente se tornou menos orgulhoso. E tendo mais empatia pelos outros. Casamento é uma bênção. Sim, com certeza. Mas talvez você vira para mim e fala, Breno, eu sei que casamento é uma bênção. Principalmente você solteiro ou namorado.
Eu sei que casamento é uma bênção. Mas o meu problema não é achar que o casamento é algo ruim. O meu problema é achar alguém para querer casar comigo. Esse é o desafio, achar um doido que queira a mim e compartilhar a vida comigo. Então, o meu problema não é achar que o casamento é ruim, mas o meu problema é achar alguém para casar. E eu sei, irmãos, que a vida de solteiro tem muitos desafios também. A vida de namorados tem muitos desafios também. Bastante, não tem, Yasmin? Tem muito. A vida dos noivos, o Iago está ali, acabou de chegar. Eita, glória. Tem muito desafio também. O Iago vai comprovar isso para nós também depois. Tem desafio, irmão. Tudo tem desafio. Mas a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, a gente vai buscar responder algumas questões sobre solteiro, solteirice, casamento, expectativa. A gente vai buscar entender um pouquinho melhor esse mundo, esse universo. A gente vai tentar responder perguntas como, por exemplo, como eu sei se um dia eu realmente vou casar ou se eu vou ficar eternamente para titia ou para titio? A gente vai tentar responder isso. Como não deixar a bênção de um futuro casamento ou de um casamento já no presente se tornar em maldição? Como que a gente faz isso? Como, irmãos, nós vamos lidar com até que o sim, até que o dia do altar, o dia que eu subir no altar não chegue? Como que eu vou lidar com as dificuldades? Enfim, nós vamos olhar aqui para algumas verdades sobre esse universo da solteirice, do casamento, do namoro. Então, a palavra de hoje eu queria te dizer, embora a gente vai falar mais de solteiros e namorados e noivos, né, casados, né, Ramana, Gilmar, estão aqui, também é uma palavra para nós. Por quê? Primeiro vai nos mostrar como nós devemos olhar para o casamento de uma forma correta. E não somente isso. Nós, se não já estamos fazendo, nós ainda vamos discipular muitos jovens que vão estar passando por isso. Nós vamos ter filhos um dia. O Gilmar já tem um filho. Um dia o Anthony vai passar por essa fase. Como discipular alguém assim? Enfim, irmãos, sem mais delongas, depois dessa expectativa aí, eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 10. Hoje ou você vai sair daqui com mais vontade de casar ou desiludido. Ou com mais vontade ou com menos vontade. O que aconteceu? Ela falou amém? Mas já está desiludido, irmão? Ah, bom. Achei que já está desiludida. Com 3 anos de idade está desiludida e... Ei, irmão, eu estou falando que vocês gostam desse assunto. Mateus, capítulo 19, versículo 10. Os discípulos lhes disseram: se essa é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite a respeito desse mundo de solteirice, casamento e tudo mais, é que casamento, meus irmãos e minhas irmãs, não é para todos. Casamento não é para todos, viu, Luana? Para que a gente possa entender bem. Mas não estou dizendo que é o caso da Luana, calma, não se desesperem, não criem pânico. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, o que está acontecendo aqui? Jesus está falando contra o divórcio. Jesus está falando, olha, vocês não devem se divorciar, exceto em casos muito extremos. E mesmo assim, Deus só permite o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas Deus, na verdade, Ele odeia o divórcio. O divórcio não devia acontecer. Como eu disse, Deus abre uma exceção somente para casos extremos. Mas isso não devia acontecer. E naquele tempo, né, o divórcio já era banalizado.
Hoje está muito mais. Mas naquele tempo o pessoal já estava começando a banalizar o divórcio. Já estava começando, não casei, não deu certo, vamos divorciar aqui. Jesus fala, olha, não é assim que funciona. Casou? Aguenta. E aí os discípulos ficaram doidos, né? A maioria dos discípulos ali eram jovens, solteiros, falou, uai, se não pode então divorciar, então é melhor não casar. Porque vai que eu caso com alguém que não presta. Vai que eu amarro meu burrinho, né? Num lugar que vai me dar molação, tristeza. Só dor de cabeça. Então é melhor não casar. Aí o que Jesus responde? Olha, nem todos podem aceitar essa verdade. E Jesus então fala de 3 tipos de pessoas que não vão se casar. Ou pelo menos que não deveriam se casar. O primeiro delas são os eunucos, que nasceram eunucos. Pessoas que, devido a algum problema, irmãos, alguma deformidade, já nasceram sem os estímulos, né, sexuais, os estímulos ali que fazem com que ele cumprisse suas obrigações do casamento, alguma deformidade, seja física, talvez até mesmo mental, que impossibilitava ela de viver um casamento. Tá certo? Esse é o primeiro tipo de pessoa que Jesus cita ali. O segundo tipo de pessoa, qual que é? Aqueles que os homens fizeram eunucos. Ou seja, pessoas que nasceram perfeitas, mas foram castrados. É isso mesmo. Foram castrados. E naquela época era bem comum isso. Por quê? Geralmente quando o homem ia servir no palácio do rei, o rei, para que, né, o homem não se aproveitasse da sua esposa, da rainha, das suas princesas, o rei castrava o servo que trabalhava no palácio, justamente para não oferecer risco. Lembra que eu falei de Daniel na semana passada? Muito provavelmente Daniel foi castrado. Daniel passou por isso, porque ele trabalhava justamente no palácio do rei Nabucodonosor. Esses são os 2 tipos. Mas o terceiro tipo, que é o mais intrigante de todos, Jesus vai falar de pessoas que se fizeram eunucos. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Pessoas que se automutilavam, que se autocortavam, que se autocastravam? É muito provável que não, irmão, porque não se tem relato histórico disso naquela sociedade. Não se tem nenhum relato sobre isso. Não faz sentido Jesus estar falando aquilo. É muito provável que Jesus, na verdade, estava falando aqui de uma forma metafórica. Ele não estava falando de pessoas com algum problema de deformidade ou algo do tipo, mas celibatos. Pessoas que decidiram não se casar para servir a Deus. Decidiram viver uma vida toda sem casamento. Seja na parte adulta, seja na velhice, decidiram viver sem se casar por causa do reino de Deus. E essa pergunta que eu vou te fazer, será que você se encaixa em algum desses pontos? Alguns falam misericórdia. Mas, irmão, de verdade, como eu vou saber se nesse terceiro tipo especificamente eu me adequo? Será que Deus realmente me chamou para ser um solteiro pro resto da vida e dedicar minha vida somente servindo a Deus e não se casar? Se Deus me chamou para isso, como eu vou saber se é isso de Deus mesmo? Como eu devo saber se eu devo buscar um casamento ou não? Porque se Deus te chamou, irmão, para viver solteiro pro reino de Deus, a primeira coisa que você pode fazer no mundo é buscar se casar. Mas como eu sei? Se a gente olhar lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, ou melhor dizendo, versículo 7 também. 32 a gente vai ler depois. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Vou ler aqui com vocês. Eu esqueço que tem na televisão. Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Solteiro no caso, né? Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que eles permaneçam como eu. Versículo 9. Contudo, se não conseguem se controlar, devem se casar, pois é melhor casar-se do que arder em desejo. Paulo está falando aqui de se manter como eu, de prefere que eles ficassem solteiros,
Tinha um motivo, tá, irmão? Um motivo cultural ali que eles estavam vivendo de muitas perseguições. Por isso que Paulo destaca tanto para que eles ficassem solteiros. Mas eu não quero destacar isso aqui no momento. Eu quero destacar essa última parte que ele fala. Olha, se vocês não conseguem se controlar, é melhor casar do que arder em desejo. Como que eu sei então, Breno? Se eu sou alguém chamado para viver solteiro ou se eu vou casar um dia? Ou se eu devo buscar um casamento? Irmãos, olha para você nesse momento e vê. Eu consigo viver minha vida solteiro, sem nenhum problema, sem nenhuma muita luta? Os meus desejos, eu consigo viver uma vida solteiro sem arder em desejo? Em outras versões eu vou falar, sem se abrasar? Eu consigo? Olha para você. Eu acho que é uma pergunta honesta que se deve fazer. Porque às vezes, embora seja uma minoria, mas existem sim pessoas que olham para si mesmo e falam, olha, eu consigo viver tranquilamente, sem uma vida toda, sem intimidade física. Consigo, né? Os meus impulsos não estão ali tão fortes assim, eu consigo tranquilamente. Irmão, e se esse for o seu caso, glórias a Deus. Glórias a Deus. Não precisa casar porque todo mundo fala em casamento. Às vezes Deus não te chamou para casar. Mas talvez não seja o seu caso. Talvez você fale, não, Breno, eu até consigo, né, e viver em santidade, em pureza, certo tempo. Mas algum dia eu preciso casar. Porque senão eu vou ficar aí, igual o Paulo está falando, ardendo em desejo. Irmão, se esse for o seu caso, pode ficar tranquilo. Provavelmente você vai casar. A não ser que você morra no meio do caminho, ou Jesus volte, né? Mas você vai casar. Amém? Alguns até respirou fundo aí, né? Oh, glória a Deus. Deu um alívio, né? Deu um alívio. Irmãos, você vai casar. Talvez só não chegou o seu tempo ainda, mas vai acontecer. Então fique calmo, fique tranquilo. Respeite o tempo do Senhor. Vai se preparando. Mas fique em paz. Fique em paz. Tá certo? Quero passar para a segunda verdade nessa noite. A primeira verdade, o casamento não é para todos. Mas a segunda verdade é algo muito importante, que é algo que talvez você até já saiba, mas você vive como se não soubesse disso. Que é, o casamento, ele não resolve tudo. O casamento, ele não resolve tudo. Irmão, por que você quer casar? Irmã, por que você quer casar? Qual que é a expectativa que você tem colocado no casamento? Porque casamento é sim uma bênção, mas muitos transformam essa bênção em maldição. Sabe como? Idolatrando o casamento. Colocando o casamento no nível, numa prateleira que está acima do que deveria ser. Dando ao casamento uma importância ainda maior do que ele é. Do que ele tem. Casamento é importante, sim ou não? Sim, é muito importante. Mas não é vital na sua vida. Você não pode achar que o casamento, irmão, vai resolver todos os seus problemas. Você não pode achar que o casamento vai dar sentido para a sua vida, que o casamento finalmente vai te trazer felicidade. Porque se você pensa assim, coitado de você. Coitado da pessoa que se casar com você. Porque se você acha que o casamento vai resolver todos os seus problemas, você vai estar colocando uma expectativa em uma pessoa de carne e osso, uma expectativa que você deveria colocar somente no Senhor. Você vai colocar o peso na outra pessoa, dela te fazer feliz, dela dar sentido na sua vida. E adivinha, ela não vai dar conta. O que acontece? Você vai viver frustrado, você vai viver decepcionado e vai também continuar decepcionando a outra pessoa constantemente. Se você tem alguma carência excessiva nessa área emocional, na área do casamento em si, eu te digo, não case. Porque você pode destruir um casamento que poderia ter dado certo. Mas porque você está com esse tipo de pensamento, você pode destruir esse casamento. Você pode fazer esse casamento ir por água abaixo. Casamento não resolve, irmão. Casamento não resolve. A sua felicidade não depende do seu estado civil, amém? O seu sentido da vida, o seu propósito de vida não depende se você está solteiro, se está namorando, se está casado. Isso não te traz felicidade.
O casamento traz felicidade, sabe quando? Quando você já é feliz. Aí sim, ele potencializa a sua felicidade. Mas se você já está triste, se você já está ali, frustrado, decepcionado, achando que o casamento vai resolver a sua vida, ele vai piorar. O interessante é que a maioria das pessoas que idolatram o casamento são solteiros. Criam expectativa em algo que nem estão vivendo ainda, que nunca viveram. E aí quando chega, podem se frustrar, se decepcionar. Qual é a expectativa que você tem colocado sobre o casamento? Por que você quer casar? É uma pergunta válida. Por quê? Por que você quer começar um namoro? Por que você quer noivar? Por quê? Você tem que responder isso a si mesmo. Sabe, irmão? Busque ao Senhor. Eu sei que é uma dica que você já sabe. Mas você precisa buscar o Senhor. Você precisa se entregar ao Senhor. O que você precisa não é de um casamento. O que vai te trazer felicidade, o que vai dar sentido à sua vida, o que vai transformar a sua vida, não é dizer sim no altar para o seu noivo ou para a sua noiva. E sim, dizer sim numa piscina de batismo, declarando que só o Senhor, somente Jesus é o Salvador. Isso muda a vida. O que vai transformar a sua vida, meu irmão, não é, sei lá, compartilhar a vida com alguém. O que vai transformar a sua vida é entregar a sua vida para alguém. Primeiramente Jesus. Esse é o ponto. O que vai te trazer felicidade, o que vai realmente dar sentido na sua vida, não é colocar um anel dourado no seu dedo, mas é saber que o Deus Todo-Poderoso colocou o Espírito Santo dele dentro de você. Você pode falar um amém por causa disso? Você acredita nisso? É o Senhor, irmão. Se satisfaça no Senhor. Se entregue ao Senhor. Ele resolve. Não é um casamento. Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o 13, vai dizer o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver sempre contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Lógico que o contexto que Paulo está citando aqui é contexto de financeiro. Paulo está dizendo, olha, passei fome, sei também o que é viver na fartura, mas não importa a situação, não importa a ocasião, eu aprendi a estar contente em qualquer situação que eu esteja. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Da mesma forma, irmão, não importa se você está casado, solteiro, você precisa estar contente, independente da situação que você estiver vivendo. Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Amém? Vamos para o próximo ponto. Terceira verdade, nessa noite. E essa é uma verdade que você também sabe, mas que às vezes você ignora. Antes só do que mal acompanhado. Ou antes só do que mal casado. Será que isso é verdade? Irmão, isso é uma outra forma de você transformar algo que poderia ser uma bênção em uma maldição. Como? Se casando com alguém que você não deveria se casar. Irmão, isso acontece muito, mais do que você imagina. Alguns dizem que a escolha mais importante que você pode fazer na sua vida, depois de escolher a Cristo como seu Senhor e Salvador, é escolher alguém com quem vai dividir toda a sua história. É quando você vai escolher alguém para compartilhar a sua vida. E eu concordo com essa frase. Realmente, depois de Jesus, a coisa mais importante, a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida é escolher com quem você vai casar. Por quê? Irmão, essa escolha vai definir tudo. Vai influenciar em todas as outras coisas da sua vida. Vai influenciar nos seus filhos, vai influenciar no seu trabalho, vai influenciar na sua faculdade, vai influenciar na sua carreira profissional, vai influenciar no seu ministério, vai influenciar na sua vida com Deus. Vai influenciar em tudo. Tudo. Então, se você erra
Nesse ponto, você pode fazer algo que seria maravilhoso, se tornar um inferno na sua vida. Quantas e quantas pessoas vivem um casamento que é um inferno, porque escolheram errado. Escolheram casar errado. Provérbios capítulo 21, versículo 19. Lembrei desse versículo por causa do Luciano esses dias. Ele citou esse versículo para mim. A gente estava no estudo, né? Conversando ali, a gente estava falando desse assunto. Melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Irmão, vocês estão tudo querendo acabar relacionamento hoje, né? O Gilmar me soltou uma aqui daqui a pouco, antes, né? Agora o Iago. Misericórdia. Estão aproveitando que elas não estão aqui hoje, né? No culto. Mas se elas verem a filmagem, nós estamos lascados, hein? Vocês, né? Eu não. Irmão, olha o que esse provérbio está dizendo. É melhor você viver sozinho, no deserto, irmão, solteiro, sem ninguém por perto, do que estar mal acompanhado. Do que estar com alguém que você não presta, que deveria estar do seu lado. E isso é algo muito importante. Você tem dado valor, você tem dado importância a essa escolha ou não? Quero destacar aqui 3 coisinhas que são importantes com relação a essa verdade. Breno, tá, como que eu faço então para ou escolher corretamente, você que está solteiro, né? Ou como que eu faço para saber se o meu namorado, o meu noivo, minha noiva é a pessoa que eu deveria me casar ou se eu deveria terminar isso? Os casados, né? Não tem como. Já escolheu, acabou. Aí já, né? Escolheu. Quem não escolheu, escolheu errado. Mas você que é solteiro, namorado e noivo, ainda tem chance. 3 coisinhas, irmãos, para você prestar atenção. 3 conselhos bíblicos para você. Veja o que a Bíblia fala sobre um homem de Deus ou uma mulher de Deus. A Bíblia não vai falar, e nem Deus vai falar com você, olha, você vai se casar com fulano, eis que te digo. Pode acontecer? Pode, mas são situações muito específicas, com um propósito muito específico. 99,999% dos casos, não vai ser assim que vai acontecer. Não vai ser. Deus não vai te deixar claro com quem que você tem que casar. Mas Ele te mostra princípios, na palavra dele, do que é um homem. Você, mulher, o que é um homem que você deveria buscar? Como que ele deveria ser? Você, homem, como que é a varoa ser tanto que é? Quais são os princípios que ela tem? Olha lá, a mulher virtuosa em Provérbios, né? Olha os atributos dela. Será que essa se encaixa com o seu namorado, sua noiva? Será que ela se encaixa com essa pretendente que você está querendo aí começar um relacionamento? Você também, moça, olhe lá, veja exemplos da Bíblia, homens de Deus na Bíblia. Veja os atributos dele, as qualidades dele. Será que esse seu pretendente, ou seu namorado, o seu noivo, será que ele corresponde a isso? Busca alguém bíblico. Mas as qualidades. E senão a irmãzinha vai chegar assim, não, Breno, meu namorado é igual Davi, me traiu com a vizinha. Aí não dá, né, irmão? Ainda matou o marido dela. Como é que faz? Aí você foge, pelo amor de Deus. Não é isso, é as qualidades. Você vai olhar. Amém? Então olhe, verifique, pense bem. E veja os atributos dessa pessoa. Segunda coisa, não olhe somente para as aparências, irmão. Sei que você sabe disso. Mas isso é até mesmo bíblico. Num contexto que não é de relacionamento, de casamento. Mas você lembra quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel? Ele olha lá para os irmãos de Davi, principalmente o irmão mais velho, e fala, nossa, esse cara aqui tem pinta de rei. Fortão, bonitão, tem imponente. Esse cara aqui vai ser o rei de Israel. Só que Deus falou, não. Você olha como o homem vê. Deus não olha como o homem vê. Você olha somente as aparências. Com Deus não é assim. Irmãos, da mesma forma, aparência é importante, sim ou não? E aí? Sim. A Aninha falou sim, né? Convicção. É importante, irmão.
É importante. Você não vai se casar com alguém que você não é atraído por aquela pessoa, não é verdade? É importante. Mas ela é a coisa mais importante do relacionamento? Não é. Irmão, a aparência vai importar no relacionamento somente em alguns momentos. Naqueles momentos. O resto não vai fazer importância. Não vai fazer diferença. O que adianta você casar com uma menina top de aparência, mas que faz da sua vida um inferno? Você também, moça, o que adianta você casar com um cara bonitão, quase que o Henry Cavill, né, o Superman ali, Capitão América, bonitão daquele jeito, mas que mente pra você, te desrespeita, te trata mal. O que adianta? Vale a pena? Eu gosto muito de uma ilustração do Douglas Gonçalves, que ele fala de um pai e ele foi pregar uma peça nos filhos dele. Na Páscoa, ele embalou um monte de abacate com uma embalagem de ovo de Páscoa e entregou para os filhos. Aí os filhos foram todos lá, né? Naquela vontade, naquela sede. E aí, eles todos naquela expectativa, achando que ia ter um chocolate, quando vê, abacate. Nem precisa dizer como eles ficaram decepcionados com aquilo, né? Mas ele usa essa ilustração justamente para mostrar que muitas vezes a gente é assim. A gente deixa se levar somente pelas aparências. Mas aí, o interior que é importante é abacate, não é aquele chocolate bom. Às vezes até chocolate, mas é aquele chocolate de parafina. O que adianta? E aí, irmão, você tem olhado somente a embalagem ou você tem olhado o conteúdo? Irmã, como você tem olhado isso também? Isso é importante. Por fim, terceira dica para você estar buscando alguém, ou se você quer ver se o seu relacionamento está indo para o caminho certo. Provérbios capítulo 11, versículo 14, vai dizer que na multidão de conselheiros, na multidão de conselhos, há sabedoria. Ou seja, conselhos são importantes. Eu sei que quando a gente está apaixonado, a gente quer fazer do nosso jeito, né? Tudo do nosso jeito. Mas você consegue escutar conselhos de outras pessoas? O que as outras pessoas falam desse seu pretendente que você está querendo casar? Você está querendo namorar? O que seus pais falam? O que seus amigos falam? O que seu pastor fala? O quê? Irmão, uma coisa é certa. Eles podem errar, não é verdade? Podem dar conselhos errados. Até seus pais, que são os mais difíceis ali, às vezes pode acontecer de algum pai achar que algo não é bom e na verdade é uma coisa boa. Mas quando todo mundo está falando errado, está falando mal, como é que faz? Você chega, pastor, eu quero casar com a fulaninha de tal, né? A gente está começando a namorar, o que você acha dela? Eu passo, tem certeza? Tem certeza? Como que faz? Multidão de conselheiros dá sabedoria, mas por favor, entenda uma coisa, não leve para o outro extremo. Porque tem gente que só segue o conselho dos outros. Aí já vai para o outro lado. Eu quero casar com a fulaninha de tal. Por quê? Porque todo mundo fica me chipando com ela, então eu vou casar com ela. Também não. Ache o equilíbrio. Amém? Ouça conselhos e reflita sobre esses conselhos. Não quer dizer que você tem que tomar atitude porque os outros estão falando, não. Mas ouça os conselhos e reflita. Faz sentido? Ou não? Está viajando? Será que está todo mundo conspirando contra você? Ou você que está cego por amor? Tem que pensar nisso. Independente se você é solteiro, namorado ou noivo. Como eu falei, casado já foi. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a gente encerrar. A quarta verdade. Primeira verdade, casamento não é para todos. Segunda verdade, casamento não é a solução de todos os seus problemas. Casamento não é tudo. Terceira verdade, antes só que mal acompanhado. Antes, viver sozinho no deserto do que uma mulher briguenta e irritada que estava ali, né? Naquela tradução. E vale para qualquer outra coisa.
Quarta verdade. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7 de novo. A gente vai ler aquele mesmo versículo que a gente leu no início. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Paulo está falando aqui, casamento e solteiros. Solteirice, certo? E ele fala, uns têm o dom para uma coisa, outros têm o dom para outra coisa. Irmão, casamento é dom de Deus também. É um dom que Deus dá para as pessoas. Assim como a vida de solteiro também é um dom. Não importa se você está solteiro ou se você vai ser um solteiro pro resto da vida, como a gente disse lá no início. Independente disso, saiba de uma coisa, ser solteiro não é maldição. Amém? Ser solteiro não é maldição. Ser solteiro não quer dizer que você é inferior às outras pessoas. Ah, porque todo mundo casou antes de mim, até gente que é mais nova do que eu, e eu tô aqui. Irmão, não importa. Você não está numa corrida contra ninguém. O que adianta casar rápido, mas casar mal? Glórias a Deus, casei com 29 anos de idade. Muito, mas casei bem, graças a Deus. Antes de esperar um pouquinho mais, casar certo. Amém, você vai casar antes de mim. Não vai precisar chegar nos 29, não. Mas, irmão, aproveite a sua vida de solteiro. Quando a gente fala isso, ou quando a gente ouve isso do mundo, eles querem dizer outra coisa, né? Aproveite sua vida de solteiro, vai lá para Arapuca hoje, aproveita lá, pega todo mundo. Mas isso não é aproveitar a vida de solteiro. Isso, na verdade, é desperdiçar sua solteirice. Sabe como é que você aproveita a vida de solteiro? Ainda em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Presta atenção nisso aqui, irmão. Gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Versículo 33. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. 34. E este está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem se preocupam com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. A casada, porém, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o marido. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Solteiros, vocês têm uma vantagem que os casados não têm. Vocês podem dedicar 100% no tempo. 100%, irmão. Você não está dividido, porque aquele que é casado, ele também tem que se preocupar com a esposa. Ele tem que se preocupar com os filhos. Em como ele está cuidando da casa. É lógico que ele vai continuar servindo a Deus também, com intensidade, com vontade. É lógico. Mas ele está dividido. Você concorda comigo que o casado ele tem mais limitações para servir a Deus do que o solteiro? Irmão, se hoje eu quiser largar tudo aqui, ir lá para a África, fazer missões, eu não posso simplesmente abandonar, mano. O Gilmar, imagina o Gilmar abandonando tudo, indo lá para a Coreia do Norte, fazer missões, deixando o filho e a esposa dele aqui. Mas você que é solteiro, o que te impede? Entende? Existem responsabilidades que você não tem, existem limitações que você não tem que está solteiro, ou até mesmo que você está namorando. Aproveite a sua solteirice para a glória de Deus. Irmão, se dedique ao Senhor. Aproveite que você tem um pouco mais de tempo que os outros e louve ao Senhor. Ah, Breno, mas eu sou solteiro e minha agenda é puxada. Eu sei, irmão. Eu sei, deve ser mesmo. Mas você acha que quando você casar vai melhorar? Você acha que quando você tiver filho vai melhorar? Sabe de uma coisa? Se você não serve a Deus com intensidade, com vontade, com verdade hoje, solteiro, não pense que você vai servir a Deus casado, não. Aproveite enquanto é tempo, irmão. Porque esse momento de solteiro não volta. Não volta. E se voltar, é em circunstâncias muito ruins. Ou divórcio ou viuvez.
Então aproveite. Iago Martins vai falar uma coisa interessante: não gaste a sua solteirice buscando se casar. Sabe que a pessoa fica tão preocupada para casar, tão preocupada em achar alguém para casar, e ela não consegue viver a solteirice dela, ela não consegue servir ao Senhor, porque a mente dela só está em casar. Você está perdendo tempo. Lógico, irmão, você deve sim ficar de olho, prestar atenção, né? Buscar ali, conhecer alguém, tranquilo, dependendo da sua idade. Hein? Todo mundo olhou pelo olho. Mas, não se desespere. Não acho que o mundo vai acabar por causa disso, irmão. Não ache. Amém? Convido a ficar de pé no seu lugar. Talvez você fale assim: Breno, mas eu estou sofrendo. Estou sofrendo no meu namoro, estou sofrendo no meu noivado, estou sofrendo na minha solteirice, porque eu não consigo ninguém. Isso está me fazendo mal, isso está me deixando triste. O que eu faço? Afunde com tudo, irmão. Se afunde nas coisas de Deus. Eu cometi muitos erros na minha solteirice, de ficar preocupado demais com o casamento. Mas uma coisa que, pela misericórdia de Deus, Deus não deixou fazer, é eu me afastar do Senhor por causa disso. Pelo contrário, toda vez que eu tinha alguma decepção, uma desilusão amorosa, eu me enfiava de cabeça nas coisas de Deus. E como eu tive muitas decepções, muitas frustrações, o tempo todo estava lá, enfiado nas coisas de Deus. Vale a pena. Vale a pena. É um momento que você cresce muito, irmão. Estou sofrendo? Estou. Mas você vai crescer demais da conta. Demais da conta. Feche seus olhos. Eu queria que nesse momento você clamasse ao Senhor. Eu não sei qual que é o seu caso aqui nessa noite. Solteiro, casado, namorando, noivo, tá bem no seu relacionamento, não tá? Eu não sei. Mas entregue essa área da sua vida a Deus. Entregue o seu coração ao Senhor. Fale com Deus: Deus, estou cansado de lutar nessa área da minha vida. Eu estou cansado de querer fazer as coisas do meu jeito. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero me dedicar mais ao Senhor. Deus, tira de mim esse sentimento de desespero, de tristeza, de depressão por causa de casamento, de algo que eu nem vivi ainda. Fala isso para Deus, irmão. Tira de mim essa ansiedade. Tira. Irmão, coloca aí o seu coração à disposição de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus cuidar das feridas. Deixa Deus te mostrar que mais do que um casamento, você precisa da presença dEle. Fale com Deus. Deixa Deus te acalmar. Talvez você já foi uma pessoa frustrada com relacionamento, tem dificuldade de se relacionar de novo. Deixa Deus quebrar isso em você. Ou talvez você está com uma expectativa de viver um relacionamento antes da hora. Não é para você viver.
Eu devia estar focado em outras coisas. Mas por causa desse sentimento, você tem deixado as coisas de lado. Se maravilhe no amor de Deus. Ele é suficiente. O Senhor é suficiente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, por esse dia em específico. Te agradecemos por essa palavra, por essa série. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido bondoso conosco e tem feito coisas extraordinárias em nosso meio. Pai, nós te pedimos, Deus, venha sobre nós. Venha no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, seja lá qual é o estado civil dela, Pai. Seja lá como ela encontra o coração dela nessa área da vida. Pai, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa, que o Senhor possa fortalecer cada irmão, cada irmã que está aqui, que cada um possa ali entender que o amor que ele tanto precisa, que ela tanto precisa, está em Jesus, na cruz, e que o nosso Senhor foi crucificado há 2000 anos atrás. Que a gente não se esqueça disso, ó Deus. Pai, trabalhe em nosso coração, e que nós possamos, Deus, termos casamentos aqui, Pai, que glorifiquem o Teu nome. Usa, Deus, a vida daqueles que já são casados também para ajudar aqueles mais novos, Pai. Pai, faça a Tua vontade, faça o Teu querer, faça o Teu agir. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós consagramos, Deus, essa área da nossa vida ao Senhor. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Nós confiamos em Ti. E é assim que nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Glórias a Deus. Você sai daqui com mais vontade ou com menos vontade de casar? Mais, glórias a Deus. Parabéns, Elá. Só você que teve coragem, Elá, os outros não teve. Amém? Alguém fez aniversário? Esses dias? Mateus fez aniversário? Amém? Certeza? Ninguém? Amém. Vamos encerrar. Semana que vem, a partir de semana que vem, a gente vai ter outros pregadores diferentes, tá? Você que está cansado de me ouvir, agora você vai ficar um tempinho bom sem me ouvir. Teremos aí 3, 4 ministros da palavra diferentes aqui, até mesmo convidados especiais que nunca ministraram aqui no CID, vão estar ministrando essa série. Semana que vem começa, tá certo? Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um de vocês. Igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Quem quer diga amém e amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados. Como é no céu, Senhor, como é no céu, Jesus. E vem.